E eu queria falar para vocês entenderem por que o curso está barato, tá? Por que eu falo para vocês que com toda a propriedade que o curso está barato de verdade. Porque um procedimento de microblend. Olá, eu sou a Cristiane Cita. Estou passando aqui um pouquinho para falar com vocês a respeito da mentoria do método CSP, que é um curso, na realidade, de micropigmentação na técnica microblend. Método CSP nada mais é do que o meu nome, Cristiane Cita e imagem pessoal, que é a forma que eu me defino como uma especialista em imagem pessoal, porque como vocês sabem, eu sou cabeleireira, maquiadora, designer e micropigmentadora. Cabeleireira e maquiadora, eu trabalho há mais de 14 anos na área e na micropigmentação eu estou atuando há 7 anos. Como designer também há 14 anos, então eu tenho já uma bagagem muito grande nessa parte de designer e sobrancelhas. Resolvi gravar esse vídeo porque eu senti uma dificuldade, às vezes, de vocês entenderem o que é o procedimento, até para facilitar a forma de vocês divulgarem o trabalho para conseguir melhores resultados em vendas. Então, o microblend, eu vou explicar mais ou menos para vocês o que é a técnica, para que vocês possam criar o trabalho de vocês em cima disso. Microblend é uma técnica da micropigmentação e a micropigmentação nada mais é do que implantar pigmento na pele. Então a gente vai pegar uma tinta, tá? Porque o pigmento é um conteúdo que tem dentro da tinta. A gente vai pegar uma tinta e através de um indutor manual ou de um dermógrafo, a gente vai implantar pigmento nessa pele. Assim como é feita a tatuagem. O que vai diferir a micropigmentação da tatuagem é a formulação desses pigmentos, dessa tinta, que é completamente diferente. Enquanto a tatuagem é feita para permanecer por anos, décadas na pele, a micropigmentação ela tem a durabilidade de no máximo 2 anos, feito corretamente, tá? Se ela for implantada de forma errada, ela acaba virando uma tatuagem. E a gente trabalha numa camada mais superficial da pele, enquanto a tatuagem trabalha numa camada um pouquinho mais profunda da pele. Então essas são as principais principais diferenças da tatuagem para a micropigmentação e a diferença entre a micropigmentação convencional, que é feita com o dermógrafo, que é um aparelhinho ligado na corrente elétrica, para microblend é simplesmente o equipamento, tá? Enquanto a gente, na micropigmentação convencional, a gente usa um aparelho elétrico, na microblend, a gente vai trabalhar com um indutor manual. Esse indutor manual, ele parece uma caneta, tá? Onde na ponta dessa caneta, a gente acopla uma lâmina. E essa lâmina nada mais é do que um conjunto de agulhas que, quando agrupadas, elas têm um poder cortante. Então, isso esse equipamento, esse indutor manual, ele se chama Tebori. Então, muitos profissionais que atuam na área da micropigmentação com microblend, para diferenciar de micropigmentador, eles se chamam teboristas. Então, eu poderia também me titular teborista, uma vez que a minha especialidade é em tebori. Em relação a técnicas, o tebori a gente consegue mais facilidade de criar fios perfeitos, enquanto no dermógrafo a gente leva anos para poder aperfeiçoar um fio e construir um fio perfeito. No tebori, com treino diário, né, com tudo que eu preparei para os alunos, em pouco tempo eles vão conseguir realizar um procedimento de forma satisfatória, tá? Desde que siga a metodologia do curso. Outra coisa que é importante vocês saberem é que o custo, eu optei por trabalhar com o microblend, por ensinar o microblend, porque o custo inicial é mais baixo. Enquanto hoje um dermógrafo ele custa na faixa mais baratinho, tá? Assim, com Anvisa, tudo bonitinho, ele custa na faixa de R$700. Enquanto um tebori a gente consegue encontrar a partir de R$20 até R$100. Então é uma diferença muito grande.
E não é que o mais caro de R$ 100 vai ser melhor, tá? Não é isso. É só porque às vezes é ergonomia, ele é mais gordinho num lugar, mais fininho no outro, é estética. Eu gosto daqueles que parecem uma canetinha, basiquinho, levinho, faz o mesmo efeito e custa R$ 20. Se você comprar o pacotinho com 5, sai bem mais barato também. Então, eu sempre recomendo para as alunas, o custo do material para o microblend ele é mais baixo, com exceção dos pigmentos, que aí o custo vai ser igual para qualquer técnica que ela vá realizar, sendo com dermógrafo ou com o Tebori, o custo vai ser igual, tá? Porque ela vai ter que comprar os pigmentos, independente se ela vai trabalhar com dermógrafo ou com Tebori. Em relação também aos anestésicos, custa igual, mas em relação ao material de trabalho, é uma diferença muito grande. Se a gente for colocar no papel aí, dependendo do equipamento que a pessoa for comprar, é uma diferença de quase R$ 1.000 para mais. Então, para quem está iniciando na profissão, você começar a trabalhar com o microblend, a trabalhar com o Tebori, vai possibilitar a pessoa criar uma renda para futuramente ela trabalhar com o dermógrafo, porque é super importante a pessoa que é micropigmentador também ter o conhecimento do dermógrafo e do Tebori, porque a gente consegue fazer técnicas combinadas, tá? Técnicas híbridas, onde a gente trabalha tanto com o Tebori quanto com o dermógrafo. Então, eu optei por começar com uma coisa que seria um custo inicial mais baixo para as alunas, para posteriormente elas construírem uma renda e aprender futuramente a trabalhar com o dermógrafo, porque em alguns casos de neutralizações, correções, até a própria despigmentação, ela vai precisar trabalhar com o dermógrafo, então ela tem que ter esse conhecimento também. A princípio é isso, tá? Explicando um pouquinho a grosso modo para vocês o que é o microblend. Dentro do curso, vou falar agora um pouco sobre conteúdo, tá? Dentro do curso, eu me preocupei muito com a parte teórica, tá? Porque eu acho que a prática, ela vai vir com o tempo, mas a teoria é muito importante, porque a partir do momento quando a aluna tem o conhecimento teórico, ela vai se preparando para resolver possíveis situações difíceis que podem aparecer na cabine. Então, no nosso curso a gente tem toda uma parte de anatomia e fisiologia, tanto da pele quanto do pelo, bem detalhada, local onde vai implantar o pigmento, explicando o porquê que tem que ser ali, o porquê que não pode ser em outro lugar, a forma que ela tem que posicionar, tudo explicadinho. Parte metabólica, fisiologia do pelo, anatomia do pelo, como que acontece, por que que o pelo cai, por que que o pelo, as fases de crescimento, que é importante, porque às vezes a sobrancelha faz falhas e a gente não sabe o porquê, então ali tem tudo, fase de crescimento de pelos, os tipos de pelos que a gente tem no nosso corpo, como a gente construir um pelo, tá? Essa parte de anatomia e fisiologia. Além da parte de anatomia e fisiologia, eu peguei bastante informações, eu peguei bem a fundo na parte de processo inflamatório, processo cicatricial, reparação tecidual, tipos de cicatrizes, porque a gente tem, além das cicatrizes, além dessa parte metabólica que ocorre, existem algumas contraindicações quando a pessoa tem algum distúrbio de cicatrização. E isso a gente vai descobrir na anamnese. E a anamnese também eu peguei bem detalhadamente, explicando item por item do que é importante a gente saber por que não pode ser realizado, ou se pode, como eu posso realizar, ou se eu tenho uma contraindicação absoluta ou uma contraindicação relativa, que são situações que às vezes eu posso trabalhar de acordo com o estado clínico do meu cliente. Então, eu peguei bem a fundo, porque isso foi uma das coisas que eu senti muita falta quando eu fiz o meu curso, porque eles simplesmente jogaram a anamnese e assim, ó, isso pode, isso não pode. E o porquê que pode e o porquê que não pode, ninguém me explicou.
Isso foram coisas que com os anos eu fui pesquisando e fui descobrindo, às vezes na prática, às vezes na raça e às vezes atrás de literatura, conseguindo literatura. Porque isso é uma coisa que é muito escassa também na nossa profissão. Agora, de uns 3 anos para cá, que tem se criado material, né, científico para micropigmentação. Porque até então eram apostilas criadas por micropigmentadores e agora estão tendo livros com embasamento científico, com comprovações científicas, e isso para a gente como profissional é fantástico, porque a gente tem um embasamento aí reconhecido cientificamente, porque a nossa profissão é uma profissão invasiva, é uma profissão onde a gente mexe com sangue, onde a gente mexe com a estética, com a autoestima da pessoa, então a gente também tem que tomar muito cuidado para não estragar a vida de alguém, né? Pelo menos ali por um período de tempo. Então, além da anamnese bem detalhada, da parte de cicatrização, que eu abordo bem detalhado também, o que acontece com a pele, quais as fases, como funciona, eu preparei um conteúdo de treino de habilidade mental. O que seria esse treino, que é um diferencial do curso? É preparar a mão da minha aluna para que ela consiga realizar os movimentos de construção de fios com maior habilidade. Porque uma das coisas que eu percebi é que quando a gente não faz esse treino mental, a gente fica com a mão dura na hora de realizar o procedimento. E quando a gente trabalha esse treino mental, nada mais, a gente não está fazendo nada mais do que dar a informação para o nosso cérebro. É como se a gente automatizasse o nosso cérebro. Simplesmente eu treino a minha mão e quando eu penso em fazer o fio, automaticamente eu sei o movimento que eu tenho que fazer. Eu não preciso pensar que eu tenho que apoiar, trazer, rodar. Não, eu posiciono e o fio é construído da forma correta. Para isso, é importante que a pessoa siga o passo a passo. E muitas vezes, isso no decorrer já desses anos que eu tenho formados alunas em designer de sobrancelha, uma das coisas que eu percebo com uma grandeza assim, de propriedade mesmo do que eu tô falando, é que elas pulam essa parte. Pulam a parte de treino prático, pulam a parte do papel, e é a parte mais importante do nosso curso. Então, nossa aluna, ela tem que entender que essa parte é a parte principal, porque é onde ela vai soltar a mão. Então, porque muitas não gostam, gente, fazer ondinha, fazer risquinho, para baixo, para cima, traçar diagonal, é super importante para a gente desenvolver essa habilidade mental. E futuramente a gente conseguir trazer essa construção de fios o mais perfeita e realista possível. Depois desse treino de habilidades mentais, eu entro num treino também de habilidade mental, mas propriamente dito de construção de fios e arquitetura da sobrancelha. Então, além dela já estar com a mão solta para realizar os procedimentos, a gente tem folhas e folhas de treino de construção de fios longos, de fios finos, de fios em formato em S, de ramificações, vários tipos de ramificações, e depois tudo isso que está separadamente, né, que são folhas de treino separadamente, eu faço as folhas de treino de construção de fios na sobrancelha. Então vai ter uma folha lá que ela vai fazer todo o esqueleto da sobrancelha, depois ela vai fazer os fios intermediários, depois ela vem e executa as ramificações etapa por etapa. Até que no final, na última folha, ela já está construindo uma sobrancelha completa, com o esqueleto, com os fios intermediários, com as ramificações. Além disso, eu disponibilizo para ela também os tipos de direcionamento de fios. Porque a gente treina no papel, é lindo, fica perfeito o desenho. Aí quando a gente chega na nossa cliente, ela não é uma tela em branco. Ela tem pelos, e tem pelo que nasce para cima, tem pelo que nasce para o lado, tem pelo que nasce para baixo. Como que a gente vai posicionar o nosso fio numa sobrancelha que tem, por exemplo, é multidirecional? Ou como a gente vai posicionar o nosso fio numa sobrancelha bidirecional? Eu não posso pegar uma sobrancelha que ela tem um caimento de fios e trabalhar outra, eu vou fazer cruzamento de fios. E quando eu falo cruzamento, é o meu fio desenhado com o fio dela atravessando em cima.
Então, a gente tem que conhecer os direcionamentos de fios, a gente tem que olhar a sobrancelha da nossa cliente para poder saber que tipo de fio. Então, é importante, essa aula é muito importante de direcionamento de fios. Eu também dou um treino de atividades que a gente chama de a rosa dos fios, onde ela vai treinar todos os comprimentos de fios fazendo um desenho e no final esse desenho ele fica como se fosse uma rosa. Esse treino é super gostoso de fazer, eu vivo fazendo o dia inteiro, eu não tenho o que fazer, eu tô lá, tô falando do telefone, tô fazendo fios, tô assistindo alguma coisa na televisão, tô treinando fios. Então é uma coisa também que eu vi pouquíssimos profissionais ensinando isso e eu achei super legal trazer isso para elas, porque é uma forma de treinar em qualquer lugar, em qualquer momento, bastando ter um lápis e um papel na mão. E é um treino que não precisa de grandes materiais. Além dessa parte toda de habilidade, eu abordo profundamente a parte de colorimetria e pigmentologia, porque escolher a cor para o pelo da cliente hoje é muito mais fácil do que quando eu aprendi, que a gente tinha que entender de biotipo, de subtom, de escala de cores, de pele. Hoje a gente não trabalha mais dessa forma, mas a colorimetria em si a gente tem que entender a composição do pigmento, como o nosso pigmento é formado, quais as cores que compõem um castanho, como eu crio uma cor para minha cliente, porque cada pessoa tem um fio de uma cor. A receita que eu vou usar para mim não é a mesma que eu vou usar para você e não vai ser a mesma que eu vou usar para uma outra cliente. Então eu preciso que essa cor ela seja criada e para isso eu preciso entender a composição das cores. Eu preciso entender como eu degrado e eu percebo o fundo do pigmento da minha tinta. Então se ele é mais amarelo, se ele é mais vermelho, se ele é mais azulado, se ele é mais violáceo e como eu trabalho para chegar no tom do pelo. Então tá bem detalhadinho ali, tá explicando os tipos de pigmentos que existem no mercado, o porquê que eles podem ou não serem misturados entre si, o que a gente tem que se atentar nessa parte, que é super importante a gente ter esse conhecimento. E olha, eu vou falar para vocês, eu fiz vários cursos para conseguir entender como é que funcionava, porque durante muito tempo eu trabalhei por instinto. Porque como eu era cabeleireira, a colorimetria para mim era mais fácil por conta disso. Só que a colorimetria da micropigmentação é um pouquinho diferente da colorimetria da micropigmentação, né? A colorimetria do cabeleireiro, a gente trabalha com a estrela de Oswald. Da micropigmentação, a gente não utiliza essa estrela de Oswald. Então, tem algumas peculiaridades onde eu explico detalhadamente como funciona, por que a gente tem que se atentar, como eu crio cores, né? Porque a gente consegue trabalhar. Se eu tenho uma gama de pigmentos, eu não preciso me preocupar em preparar cores. Mas se eu tô começando, eu não vou ter 30 cores para. Eu não sei a cliente que vai sentar. Então, eu ensino também como a trabalhar com cores coringas, né? 3, 4 cores de pigmento e você criar cor para qualquer tipo de cliente que for sentar na sua cadeira. Porque o lance da colorimetria é essa, você não sabe o tipo de cliente que vai sentar na tua cadeira. Você não sabe a cor da pele, a cor do fio. Então você tem que ter cores que, se misturadas entre si, né, elas possam gerar qualquer cor. Então isso também é abordado no curso. Fora isso, tem como bônus uma parte onde eu ensino precificação, como cobrar o seu trabalho, como fazer cálculo de custo, tá como bônus. E a parte de procedimentos práticos, eu tenho bastante, são 4 ou 5 técnicas, 4 técnicas, e cada técnica tem pelo menos de 2 a 3 procedimentos, filmados bem de pertinho, para que a aluna possa ver detalhadamente o que está sendo feito. Eu não escondi nada, porque muita gente fala, não sangra, não sai. Gente, é um procedimento invasivo. É claro que não é para jorrar sangue, não é para escorrer sangue, mas um sanguinho ali pode aparecer, que às vezes a gente fala que é sangue, nem é o exudato ser o sanguinolento, nada mais é do que a linfa, e a linfa ela é rosadinha, ela é vermelhadinha, né? Alguns casos, se a pessoa, por exemplo, é hipertensa, se ela é diabética, vai sangrar.
E o lance do sangramento, às vezes, não é nem que você aprofundou, porque sangra quando a gente aprofunda, tá? Mas às vezes o lance não é nem que você aprofundou. Às vezes, o problema do sangramento também está relacionado à fixação, porque se a gente está colocando pigmento e o sangue sai, ele tira o pigmento que a gente colocou, então vai ter problema de fixação. Por exemplo, pessoas com anemia, elas também sangram. E a gente não sabe se o cliente está com anemia ou não. Às vezes está lá sangrando e sai um pouquinho de sangue, gente. Quando eu falo sangrando, eu não estou falando de sangramento de escorrer, tá? Estou falando de uma bolinha, como às vezes acontece quando a gente tira um pelinho e sai um sanguinho. Não é que você machucou a tua cliente, é que aquele pelo estava em fase ativa de crescimento. Então, quando você arranca ele vai sair sangue. Por quê? Porque ele estava vascularizado. Né? A raiz dele estava vascularizada, então quando você tira aquele pelo, ele vai sair um sanguinho, não é nenhum sangramento, tá? Então isso é normal. E muitas vezes as pessoas falam, porque tá sangrando, nunca vi sangrar. Já teve procedimento que eu coloquei mostrando o resultado, tudo do procedimento, o pessoal criticou porque tava... Eu deixo, porque cada um com o seu conhecimento. O meu procedimento fixa, será que o dela não fixa? Né? Tudo isso é relativo de cada profissional. Então, são vários procedimentos. Eu coloquei também retoque, porque as alunas, a gente fala muito de retoque, depois de 30 dias, 45 dias, o cliente tem que voltar para retocar. E o aluno não sabe como vai voltar esse procedimento. Então, eu coloquei alguns procedimentos de retorno, de retoque, para que eles pudessem ver que às vezes vem falhado, que vem em lugar que não fixou, a cor que às vezes expande. Então, eu mostro para eles a realidade do que pode acontecer. E aí, como a gente trabalha uma sobrancelha como essa, tá? Então, é um curso bem completo. É um curso onde o aluno só não vai aprender se ele não se dedicar, se ele não estudar. Além de tudo isso que tá lá gravado na plataforma, a gente vai ter mentorias. Essas mentorias são aulas que eu vou determinar os dias para que a gente faça encontros através de uma plataforma ao vivo, ou a Zoom, ou alguma outra plataforma, onde a gente vai tirar dúvidas, eu vou trazer algum conteúdo para eles que eu acho interessante, porque como eu tô sempre me atualizando, esses conteúdos eu vou atualizando eles também. São aulas onde eles vão poder estar ali olhando para mim, tirando dúvida comigo e eu trazendo um pouco mais do meu conhecimento para eles. Além dessas mentorias, que vai ser por um período, né, a gente vai fazendo conforme os alunos forem entrando, a gente vai mantendo isso periodicamente. Além dessas mentorias, o tira dúvida, né, o suporte é feito diretamente comigo. Então, se tem dúvida em relação a trabalho, a material, a parte prática da coisa, né, a teoria, tudo é comigo. Em relação não tô conseguindo acessar a plataforma, olha, não tô conseguindo acessar as aulas, aí eu encaminho para o suporte, porque eu não entendo dessa parte tanto de informática, de computador, essas coisas. Então, toda a parte de dúvidas em relação ao conteúdo do curso é tirado comigo diretamente. A gente vai ter um grupo inicialmente no WhatsApp, e futuramente a gente vai, dependendo da quantidade, a gente vai migrar para alguma outra plataforma. Ainda estou decidindo, mas a priori vai ser no WhatsApp esse grupo, onde a gente vai tirar as dúvidas. Eu vou abrir o grupo algumas vezes ao dia para que elas possam postar as dúvidas, para que eu possa responder. Então vai ser um grupo estritamente profissional, tá? E para que não fique aquele bom dia, boa tarde, boa noite, aquela coisa. Então, assim, vai ter horário para se postar as coisas no grupo e vai ter horário que eu vou responder, porque eu também trabalho, eu também atendo e às vezes fica mais difícil. Então, a gente combinando horários
né? Para isso, elas podem entrar no horário que eu tiver lá para tirar dúvida, eu vou respondendo as dúvidas que elas tiverem já postado. Então, a gente vai trabalhar de uma forma bem legal para que eu possa estar próximo dos alunos, acompanhando essa evolução. Então, com tudo isso, gente, só não vai aprender realmente quem não se dedicar e quem não quiser, né? Porque com toda essa parte que eu venho oferecendo, que tem de conteúdo, dá para aprender e se tornar um profissional de referência, tá certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês entenderem um pouquinho do que é a micropigmentação, do que é o microblend e o conteúdo que tem desse curso, tá bom? E olha, mais uma coisa que eu quero falar para vocês em relação ao curso, tá? Esse curso você não encontra hoje com todo esse conteúdo, tá? No mercado por menos de R$ 997. A gente até encontra alguns cursos com valores diferenciados, mas no mercado hoje o mínimo é esse. Eu tô falando do que eu já vi, do que eu paguei. Quando eu fiz o meu curso eu paguei R$ 5.000, tá? Então, é um curso que, por ser online, não ter um local físico e depender do treinamento do aluno, ele tá com um preço bem acessível. A gente optou por trabalhar com um valor de R$ 297, porque é uma ação promocional, porque eu tenho um trabalho que eu penso em ajudar muito as mulheres a conseguir uma independência financeira, uma independência profissional, ser dona do seu tempo e da sua vida, tá? E ter um retorno financeiro por isso. Então, eu tenho isso dentro de mim, por isso que eu tô trabalhando com um valor bem abaixo. E eu queria falar para vocês entenderem por que o curso está barato, tá? Por que eu falo para vocês que, com toda a propriedade, que o curso está barato de verdade. Porque um procedimento de microblend, tá? No mínimo, um profissional que trabalha com descartáveis, que trabalha com material com Anvisa, que trabalha da forma correta, do jeito que tem que ser, o mínimo que ele vai cobrar num procedimento desse é R$ 350. Então, com um procedimento que essa aluna realize, ela já paga o curso e ainda sobra alguma coisinha, tá? Ela paga o curso. Com 2 procedimentos que ela realize numa semana, por exemplo, ela já pagou o curso e já pagou uma parte do material. Isso quando a gente está começando, tá? Se ela fizer 3 procedimentos, agora eu vou falar em mês, tá? 3 procedimentos no mês, ela já pagou o curso, ela já pagou o material e ela já teve lucro, tá? Então é um retorno rápido, desde que ela trabalhe corretamente, é um retorno rápido e com poucos procedimentos ela já consegue começar a ter um retorno financeiro, tá? Aqui na minha região eu cobro o valor de R$ 700 num procedimento. E se na região dela ela conseguir cobrar 500, ela conseguir cobrar 450, ela paga e sobra já tendo lucro. Tá? Então, gente, é por isso que eu falo para vocês, às vezes a gente olha e fala, ai, mas é um curso mais caro. Não, não é um curso caro. Os meus mentores, as pessoas que me orientam em relação a isso, quando eu falo o valor do curso que eu cobro, eles têm vontade de falar assim, eu tenho vontade de bater em você. Porque o que você está fazendo não é correto. Só que eu também tenho a visão de que eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade, né? Todo mundo tem que ter oportunidade. E nem sempre as pessoas têm a condição financeira naquele momento. E aí ela precisa só de uma ajuda para virar a chave e mudar de vida. Então, quando eu decidi trabalhar com esse valor de baixo custo, né? Porque na micropigmentação isso é um valor de baixo custo. Quando eu optei por trabalhar com um curso a baixo custo, foi exatamente para dar oportunidade para essas pessoas que gostariam de iniciar na profissão, mas que naquele momento não estão podendo. Então, eu espero que vocês saibam utilizar isso que eu tô fazendo, porque eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir manter isso,
tá? Porque é uma dedicação muito grande. Eu tô ali perto das alunas e eu não sei quanto tempo eu vou conseguir estar tão próxima assim, porque vai chegar uma hora que eu não vou conseguir dar conta, tá? Então, quando começar a ficar difícil de eu estar próxima, eu vou ter que começar a aumentar o valor para poder conseguir manter a mesma qualidade de serviço e atendimento que eu gosto de dar e eu quero dar para as minhas alunas, tá certo? Espero que vocês entendam e tenham percebido a importância e o que a gente está fazendo para os nossos alunos. Beijo grande!